Queridos amigos, muita paz a todos. É com imensa alegria que voltamos ao nosso trabalho nesta noite e trazendo um tema que se encontra entre a nossa predileção. Nós separamos esse tema, a evangelização, compromisso inadiável, tanto para que, pessoalmente, nos recordemos da importância desse compromisso, quanto para apresentá-lo aos amigos que estão chegando à nossa casa nesse período agora que se sucede ao MIEP. E nós vamos conduzir essa exposição na noite de hoje, inicialmente, narrando alguns casos que, ao longo desses anos de trabalho com evangelização, nós fomos recolhendo na nossa experiência. O primeiro deles é a história de um menino que nós recebemos na evangelização que desenvolvemos no sábado à tarde, que está associada ao trabalho de evangelização também com as mães carentes. O propósito desse trabalho de evangelização nos sábados à tarde, que é uma das primeiras atividades a ter se organizado na SEJA, muito antes que nós decidíssemos, de fato, pela fundação da instituição, nós havíamos instituído já esse trabalho com o que nós chamamos de as mães carentes. Carentes economicamente, mas também carentes emocionalmente. Na verdade, é um grande coletivo de mulheres que enfrenta as agruras, as dificuldades de estar neste mundo, neste momento, enfrentando a reencarnação como mulher, sendo mãe, sendo avó de uma grande prole, onde muitas vezes a companhia masculina, a presença e o apoio do marido e do companheiro são muito escassos. E neste grupo, nós evangelizamos as mães, apresentamos a perspectiva espírita de enfrentamento salutar da vida, embasado na mensagem de Jesus, e fazemos o mesmo trabalho com as crianças que acompanham essas mães. E, ao longo desses anos, na primeira quadra, os primeiros 4 anos, nós nos deparamos com uma criança que era o desafio do trabalho de evangelização. Não havia nenhum evangelizador, exceto uma evangelizadora, a quem ele se submetesse. Ele desconhecia a hierarquia, as ordens, os acordos e todo o trabalho feito. E naquele momento da nossa compreensão, junto com os evangelizadores, a solução mais fácil para o problema de uma criança que perturbava a evangelização seria exatamente excluí-la da atividade, repetindo assim os gestos muito comuns na nossa sociedade de que quando alguém não se encaixa, esse alguém precisa ser, de alguma forma, excluído. E conversando com os evangelizadores, nós chegamos a essa conclusão. Porque aos nossos olhos inexperientes e para a nossa escassa capacidade de afeto ao estranho, ao diferente, nós já tínhamos feito tudo para integrá-lo à evangelização. O menino demonstrava as mais diferentes tendências, inclusive tendências à homossexualidade, envolvendo outros meninos do grupo. Tendências muito acentuadas de violência, de agressividade, de desrespeito aos mais velhos, aos idosos. E quando nós chegamos a esse ponto de excluí-lo da evangelização, nós fomos salvos da nossa ignorância por uma comunicação na reunião mediúnica. Um espírito amigo pediu-nos que tivéssemos paciência, que não abandonássemos aquela criança. Pois se ela dava muito trabalho na evangelização, que se realiza durante uma vez por semana, 1 hora, imaginemos como era a família da sua avó, que era quem o criava, porque os pais já haviam desistido dele. E a evangelização era de fundamental importância para aquela reencarnação.
Confesso aos amigos que a nossa atitude perante essa comunicação, ou a nossa reação, melhor dizendo, foi ao mesmo tempo a de profunda surpresa, a também de vergonha pela nossa incapacidade de compreender, de amar, de entender os conflitos naquele momento, mas também foi o ponto para uma retomada de investida na amorosidade, sobretudo através daquela evangelizadora com quem aquele menino tinha um certo vínculo afetivo. Nós o mantivemos na evangelização até que, alguns anos depois, ele precocemente, adulto, autônomo, decidiu não só deixar a evangelização, mas a casa da avó, que era o seu esteio fraterno e de acolhida, porque, como dissemos, ele já não tinha mais nem a casa dos pais. E muito cedo esse menino foi morar na rua. E todos nós sabemos o que acontece a quem mora na rua. Acontece tudo o que a gente imagina, sabe, e um pouco mais, que as nossas vidas em família e com conforto não nos permitem imaginar. Posteriormente, nós encontramos, aliás, tivemos notícia desse jovem, ele já adulto, tendo sido conduzido por um membro do Conselho Tutelar a um posto de saúde da nossa cidade, em que trabalha uma das nossas colaboradoras aqui da SEJA. E como esse menino apresentava comportamentos os mais diferentes, conflitantes, agressivos, de todas as formas, a pessoa que o acompanhava no Conselho Tutelar, ele ainda menor, e outras que estavam nesse posto, enveredaram pela conversa de que ele deveria aceitar o Senhor para superar os seus problemas. E ele ouviu, segundo o relato, durante alguns minutos, aquele convite para que ele aceitasse Jesus, que a vida dele ia mudar, que aquele quadro de sofrimento, ele já apresentava inclusive tuberculose àquela altura, seria completamente revertido se ele aceitasse Jesus. E essa colaboradora que estava na parte interna da área onde ele estava sendo atendido, ouviu quando ele disse em alto e bom som: "Mas eu sou espírita." E chocou, evidentemente, as pessoas de formação evangélica neopentecostal que o tentavam convencer a aceitar Jesus naquele momento. Vejamos bem o fato: alguém com uma vida completamente atrapalhada aos nossos olhos, morando na rua, sendo cuidado naquele momento pelo Conselho Tutelar que o levava a um posto de saúde, sendo ali naquele instante, digamos, auxiliado e convidado, a receber Jesus, e a coragem de dizer: "Eu sou espírita." E a colaboradora, então, quando ouviu aquilo, saiu para verificar de quem se tratava, e era, de fato, aquela nossa criança já crescida, a quem os espíritos haviam se referido na reunião mediúnica. E, automaticamente, quando ela apareceu na sala, ele a reconheceu. E disse assim: "Não é, dona fulana, a senhora que é lá da SEJA, eu não sou espírita?" Ela disse: "É, você é espírita." "Então faça assim, diga ao povo da mediúnica que peça a Allan Kardec para me ajudar." Então ele foi no alto nível, Diga ao povo da SEJA, da mediúnica, ele tinha uma intimidade tão grande com a SEJA que não era a SEJA especificamente, era o povo da mediúnica. Vejamos que ele guardou da evangelização infantil uma série de informações e de conhecimentos. Diga ao povo da SEJA, da mediúnica, que peça a Allan Kardec, assim, deixou o doutor Bezerra, Emmanuel, Joana de Ângeles, os guias espirituais, todos abaixo. Foi no alto nível. Isso é muito significativo porque ele reteve aquele conteúdo da evangelização infantil relacionado ao codificador. Peça a Allan Kardec que me auxilie. Essa história, quando nos foi contada pela colaboradora, me marcou muito profundamente, e na época eu até escrevi um texto sobre isso, cujo título tentei lembrar e não sei que título eu dei a esse texto, mas está no portal do Campina Espírita. E esse jovem, nós o perdemos de vista. A sua avó continua no trabalho conosco,
O ano passado ainda, ele esteve uma vez aqui, sempre que ele vinha, alterava muito o ambiente à tarde. E mais recentemente, esse jovem voltou ao mundo espiritual em condições muito difíceis. E nós poderíamos aqui olhar para essa história e dizer que ele voltou ao mundo espiritual em condições difíceis, mas voltou com alguma noção de espiritismo e de evangelho. E poderíamos concluir apressadamente que a evangelização foi muito importante para ele. Na verdade, a evangelização é muito importante para todos nós e para os nossos filhos. Eu lembro de uma outra história também, quando nós nos mudamos para esse prédio e nós instituímos esse trabalho de evangelização infantil em paralelo à palestra, que, pasmem os amigos, nós tivemos imensa dificuldade, à época, de instituí-lo, para convencer a nossa equipe, então muito pequena, que deveríamos ter 2 turnos de evangelização infantil, uma tarde e uma noite. E acordamos que faríamos uma experiência de 3 meses, para ver se, em paralelo à palestra, dava certo. E com mais ou menos umas 3 semanas de evangelização, novamente, na reunião mediúnica, nós ouvimos uma comunicação de um espírito amigo, exortando-nos a continuar com a tarefa, exortando toda a equipe e dizendo o seguinte: esses que vieram para a reunião da noite estabeleceram antes compromisso para conosco. Tenham muito cuidado para com eles. Intensifiquem esse trabalho de evangelização. E quando nós fomos ficando assim, muito felizes com a notícia, que era quase um argumento por autoridade, o espírito amigo disse assim: mas tenham também muito cuidado com os carros no pátio, porque à época nós ainda estacionávamos aqui dentro. E o que entender sobre isso? Enquanto ficávamos ali na pergunta muda, o espírito disse: essas crianças comprometeram-se com o trabalho com Jesus, mas ainda têm muitas pendências espirituais. E há aqueles que não querem que o trabalho prolifere, articulando um encontro danoso entre carros no pátio e crianças correndo. Vejamos bem, né, a sutileza do recado. E como, né, esse trabalho tem matrizes diferenciadas no mundo espiritual. E eram outras crianças. Eram crianças com família, de pais espíritas, devidamente integradas à casa espírita. Não era aquele menino de quem os pais haviam desistido e só a avó tinha uma paciência com ele. Eram os nossos filhos, a quem os espíritos advertiam de que deveríamos investir nessa tarefa. E nós poderíamos também concluir que a evangelização para eles é urgente, é inadiável, é oportuna. Mas nós temos também muitos exemplos de jovens para quem a evangelização foi um diferencial. A obra de Chico Xavier, em que ele psicografa vários livros sobre jovens, dão notícia daqueles que, chegando ao mundo espiritual, como achamos precocemente, tinham muito mais equipamentos para enfrentar a vida após a morte do que aqueles que não tinham. E, mais recentemente, a obra Juventude Interrompida, organizada por Adeilson Salles, fala de como os jovens que passaram pelo processo de evangelização enfrentam a vida no além-túmulo. Porque não tem sido fácil ser jovem neste momento da humanidade. Todos nós que estamos aqui e temos acima de 40 anos, nós temos para com a vida a gratidão de ter sido jovem num momento em que era mais fácil viver na Terra. Está muito difícil ser jovem nesse momento. O materialismo disfarçado de 1000 modos, estimulando do consumo à sexualidade, à vida aqui e agora, e uma negação constante dos valores espirituais, do aprendizado para a diferença entre a essência e a aparência. Então, os jovens, de fato, necessitam extremamente do trabalho de evangelização, para que possam aprender a mensagem de Jesus e o conteúdo espírita, porque, de modo geral, estão muito desequipados. Nos chama muito a atenção, quando nós vamos a um velório de um jovem, o quanto outros jovens se desequilibram na circunstância de velório.
E nos chama muita atenção também no velório de um idoso, na maioria das vezes, quando os seus netos não estão lá. Nós já construímos socialmente a ideia de proteger o jovem do velório, como se a morte não fosse uma certeza para todos nós que aqui estamos. E quando a morte colhe, e tem colhido pelos mais diversos motivos, os jovens, os seus amigos, se sentem muito desestruturados para enfrentar esse momento. E nós poderíamos concluir que a evangelização é fundamental para os jovens. Mas nos lembramos também de um caso real, vivido em nossa casa, e posteriormente relatado com outras tintas na mediúnica, de uma amiga e colaboradora nossa, a que partiu antes de todos nós para a seja do mundo espiritual, em que ela teve a oportunidade de relatar na mediúnica o quanto havia sido importante para ela o período em que esteve encarnada, mais especificamente o período em que ela decidiu-se por aceitar o espiritismo, porque havia nascido num lar espírita e havia tido um contato intenso, porque o seu pai foi um espírita muito engajado em Campina Grande, mas ela só se decidiu por isso na vida adulta, embora tivesse ao longo de toda a vida participado do Evangelho no lar. E mesmo quando o pai havia falecido, ela dava prosseguimento ao Evangelho no lar em casa, mas sem a opção consciente de tornar-se espírita. E encontrou-se nessa opção mais ou menos na mesma época em que nós estávamos criando a seja. E ela juntou-se a nós, foi chegando aos poucos, vinculou-se a um dos nossos grupos de estudo, e ali na interação do grupo de estudo, ela foi criando muitos laços de afetividade com os companheiros, e de modo que chegou um momento em que ela sentiu-se à vontade para narrar um drama de sua vida, que era a incapacidade, até aquele momento, de ter perdoado uma pessoa de sua parentela familiar. E o grupo, que se constituía muito mais como um grupo que lê as obras espíritas e se coloca nessas obras se perguntando o que eu faria se estivesse nesse lugar, ou como essa situação me afeta, me atinge, foi sendo aquela espécie de andaime emocional e espiritual para essa amiga nossa, que certo dia avisou ao grupo que orássemos por ela durante uma semana, porque ela havia aceito o convite de ir a uma festa de família em que aquele desafeto a quem ela não conseguia perdoar estava lá, mas que ela vinha já há algum tempo emocionalmente se preparando para encontrá-lo e desejaria ir a essa festa de família e estender o perdão àquela pessoa. E nós ficamos numa aflição no grupo, porque era um trabalho, digamos, extra presencial para nós, porque nós oraríamos por ela durante toda a semana. E ela não viria no sábado seguinte, só 15 dias depois. Então, ansiosos como nós somos, nós ficamos 15 dias sem saber o fim da história. E quando ela voltou, 15 dias depois, praticamente a nossa reunião do grupo de estudo seria ouvir o relato da vivência desse desafio espírita. E ela narrou, então, a aproximação, o encontro, a dificuldade, mas depois a emoção. E ela se confessava, naquele momento, ao grupo, profundamente livre daquele trauma que havia ficado da situação que ocorrera no passado e que havia gerado um distanciamento. E que ela se sentia livre. Isso foi uma experiência que marcou muito o nosso grupo de estudo. Foi uma conquista coletiva e nós sentíamos ali não só a amizade do grupo, apoiando-a naquele momento, nós éramos um pouco a sua extensão familiar, mas também esse vigor do processo de transformação moral que Kardec nos convida, que estava sendo feito ali através das leituras espíritas. Pouco tempo depois, essa nossa amiga narrou no mesmo grupo o diagnóstico de um câncer, já num estado relativamente avançado, que ela tratou, mas que a doença se complicou, e como eu disse, ela foi a primeira do nosso grupo, ou ela é a primeira do nosso grupo, a ter ido para a seja do lado de lá.
E nós já tivemos algumas notícias dela, e mais recentemente, na Mediúnica, novamente, tivemos a oportunidade de ouvi-la. E entre aquela voz, né, que chamava o meu nome e o reconhecimento de quem era, eu fiquei uns 30 segundos ou 40 sem saber quem me chamava pelo nome na reunião mediúnica. Até que ela disse: sou eu, fulana de tal. E venho narrar o quanto a participação no grupo de estudos foi fundamental para a minha reintegração no mundo espiritual. E aquele perdão, aí referia-se à história que nós sabíamos, e o grupo da mediúnica quase todo também, aquele perdão me libertou. Nós podemos olhar para essa história e ver não mais uma criança trabalhosa, não os nossos filhos no início da reencarnação, mas um de nós. E concluir que o processo de evangelização na idade adulta, que foi o que a nossa amiga fez, é importante, é fundamental e é inadiável. E aí nós trazemos essa experiência para a nossa própria vida, nos colocando nesse lugar de o que é que eu já tenho feito com o conhecimento que eu adquiri no Espiritismo. Há uma frase de André Luiz, que está em uma de suas obras, em que ele diz que depois de 2 anos de contato com o Espiritismo, nós já deveremos ter feito um processo de transformação moral. Vejamos aí que há um pequeno intervalo de assimilação da mensagem, mas nesse nível em que nós estamos já adultos, esse processo de assimilação ele deve ser mais rápido do que é para a criança e para o jovem que estão iniciando a sua existência. E se nós colocássemos dentro dessa história um idoso que acaba de conhecer o Espiritismo ou que se decide, como a nossa amiga, por viver o Espiritismo, ainda que o faça por breves anos em sua vida, nós vamos concluir da mesma forma. O processo de evangelização é fundamental ao idoso. De modo que hoje nós não falamos mais somente da evangelização para as crianças e para os jovens, porque a palestra pública, o grupo de estudo, são também espaços coletivos de evangelização. É exatamente esse momento de trazer a mensagem de Jesus, que, conforme ele advertiu, viria pelo Consolador prometido, apresentar a pauta espírita em seus conceitos e a sua ligação com as nossas vidas, para que nós possamos, então, mergulhar não na divulgação apenas do Evangelho, mas no que é muito mais profundo nessa palavra que significa Boa Nova, que é a vivência dos preceitos da Boa Nova. E quando nós nos lembramos desses preceitos da Boa Nova, nós vamos nos lembrar, talvez, dos 2 que são para nós os mais difíceis, né? Amar ao próximo como a si mesmo, ou seja, vencer toda aquela cota de limitação que nós temos para com o outro, para com o diferente, amá-lo em profundidade e amar aos inimigos. São as 2 grandes metas e talvez as mais difíceis para nós. Mas há outras que são exequíveis ao nosso nível evolutivo. E todos nós nos tornamos muito sensíveis àquela sentença de Jesus: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Porque todos nós, em maior ou menor grau, num momento ou noutro de nossa vida, nos defrontamos com a aflição. E como diria Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, seja a aflição que resulta das ações desta própria vida, sejam as ações que resultam de outras vidas e que interferem no planejamento da atual reencarnação. Então é por isso que nós nos sentimos tão acolhidos nessa sentença de Jesus, que nos fala da esperança. Então evangelizar-se significa, para o movimento espírita e para a doutrina espírita, esse processo de assimilação da mensagem de Jesus, agora de uma forma mais consciente, verificando que não é a mera aquisição intelectual dessa mensagem, mas é, sobretudo, a sua percepção emocional e a sua vivência. Porque se nós olharmos bem, a mensagem de Jesus, nós já estamos em contato com ela há pouquinho mais do que 2000 anos. Nós estamos no grupo daqueles que, ao longo desses
2000 anos, nós ouvimos a mensagem de Jesus. Em alguns momentos nos aproximamos mais, em outros momentos nos distanciamos. Mas essa mensagem, ela não é, neste momento da nossa evolução, algo inédito. Ela pode ter sido num outro momento. O ineditismo agora é das ações. É, como no exemplo da nossa amiga, a coragem de investir numa área da própria vida que estava adormecida, que é a vinculação com a causa do Evangelho, com as casas que abrigam o Evangelho e com a causa espírita. Porque a nossa amiga estava naquele comportamento que é comum, que grande parte de nós tem, ou já tivemos, né? Nós fazemos as nossas preces, mantemos a nossa confiança em Deus, e isso parece ser suficiente. E aí nós tomamos a vida comum da sociedade, fazemos as mesmas coisas que os outros fazem. Nós precisamos, como espíritas, desse passo um pouco mais adiante, que é o passo do comprometimento com a mensagem. Essa mensagem de Jesus, trazida pelo Espiritismo, ela pede que nós olhemos para a própria vida hoje com uma visão de processo e de mudança no aqui e no agora. Não à toa, o próprio Allan Kardec falava-nos de transformação moral, na mensagem que ele define os bons espíritas e conclui com a definição dos verdadeiros espíritas. Começa a mensagem diferenciando quem são aqueles dentre nós a quem a mensagem espírita comove, mas que nós não conseguimos sair da comoção para agir. E Kardec chega ao final da mensagem dizendo que o verdadeiro espírita é aquele que se empenha na sua transformação moral e em domar as suas más inclinações. A sentença do codificador, muito lúcida, parece ser um diagnóstico, um parecer, né, das nossas próprias dificuldades. Porque fazer a transformação moral é algo para nós ainda muito difícil, porque nós estamos acostumados à marcha lenta nas questões morais. Nós estamos acostumados a pouco enfrentamento nas questões morais, e nós ainda nos deixamos dominar muito, às vezes até tendo muitas lutas, mas nos deixamos ainda levar pelas más inclinações, que não são necessariamente as que vêm de fora para nós, mas que são as nossas velhas companheiras de outras existências. E Kardec falava nessa transformação moral, falava inclusive num projeto de educação espírita, mas num sentido profundo, das instituições sendo esse espaço de acolhida, de estudo e de transformação. E vamos encontrar o Espírito Emmanuel, como já dissemos em outras palestras, falando através de Chico Xavier da expressão reforma íntima, muito significativa para o momento em que Emmanuel falou, através de Chico, até a primeira e início da segunda metade do século XX, em que nós não tínhamos o acesso a tantos bens como nós temos hoje. Nós estamos numa cultura de bens, de compra, de descarte, aqui e acolá de uma reciclagem, mas muito mais de compra e descarte. E no passado, para nós, os brasileiros, reformar alguma coisa tinha um grande valor, porque como nós não podíamos comprar, não tínhamos tanto acesso, a lógica da reforma era importante. E nós vamos encontrar Emmanuel falando exatamente disso, reformar o interior, um espaço em que o outro não tem muito acesso, embora seja nosso companheiro de jornada. Então, fazer essa operação interna nas nossas vidas, reformando exatamente as nossas emoções, mas começando a fazer essa reforma pela compreensão mais profunda do que significa estar reencarnado neste momento na Terra. Significa entender o planejamento das nossas vidas e, portanto, as decisões de maior profundidade que exigem de nossa parte a lucidez que nem sempre nós temos ou o discernimento que nós nem sempre conseguimos estabelecer. E por isso Emmanuel vai apresentar essa ideia de um projeto de reforma íntima. E mais recentemente a obra do Espírito Joana de Ângeles, na virada do século passado para esse, vai apresentar o conceito de autotransformação, de autodescobrimento, de autoiluminação, num diálogo em que somos nós
os executores desse processo de desbravamento de uma floresta de emoções que nós muitas vezes desconhecemos. Moramos nela, porque são as nossas emoções, mas nós não as conhecemos. E Joana nos convida a entendermos as nossas emoções, as nossas ações, começando pelas atitudes de disciplina, de coragem, que aparecem em muitas de suas mensagens, até chegarmos a esse nível de autoiluminação, que é esse nível de transcendentalidade, em que muitos entre nós já colocamos as nossas vidas nas mãos dos Espíritos e já conseguimos nos sentir devidamente atendidos quando conduzidos por eles, ainda que esses caminhos sejam ásperos, sejam íngremes para nós. E esses processos todos, transformação moral, reforma íntima, autodescobrimento, são sinônimos para o velho termo evangelização, que significa que essa transformação, essa reforma, esse descobrimento, eles precisam de um norte, e esse norte é exatamente a mensagem de Jesus, trazer as suas instruções à nossa vida. E como nós, os adultos, nós que estamos aqui nesse auditório, podemos fazer isso? Nós fazemos isso quando nós aderimos a essa proposta, por exemplo, de sair de casa no sábado à noite. Porque todos nós que aqui estamos, nós teríamos alguns outros motivos para estar em casa, nesta hora, na frente da televisão, esperando o império começar, para saber se, enfim, o comendador vai desvendar quem é aquela mulher. Mas nós decidimos vir para a Seja. E quando nós fazemos isso, nós contribuímos de forma efetiva com os espíritos que velam pela nossa existência. Porque nós nos damos o tempo de presente de 1 hora de tranquilidade sem o WhatsApp na nossa semana. Porque vamos considerar que o WhatsApp tira a concentração. Imaginemos a semana inteira, movimento, correndo, atendendo a vida, os desafios, e nenhum momento de recomposição. Nós não restauramos as energias para a semana seguinte. Mas quando nós decidimos por um momento como esse, nós colaboramos com o processo das nossas vidas, porque os espíritos amigos fazem todo um trabalho de assistência, de recomposição das forças, enquanto nós estamos aqui. E todos nós saímos revigorados. Quando nós, além desse trabalho, que muitas vezes é um passeio, sair de casa e vir na Seja no sábado à noite, encontrar 300 pessoas, nós decidimos, pelo passo seguinte, implantar o Evangelho no lar, na nossa família. E conforme as instruções de Joana de Ângeles, pelo menos uma vez por semana, nos darmos a oportunidade de sozinhos, ou tendo a felicidade de reunir a família, nós pararmos por alguns instantes, 20 a 30 minutos, e colocarmos na pauta das nossas leituras e das nossas reflexões a mensagem de Jesus, e aqui os Espíritos comentam, os textos em que os Espíritos comentam essas mensagens. Nós nos damos de presente a companhia dos bons Espíritos. Todo um processo de asepsia espiritual do nosso lar é feito de forma muito mais vigorosa do que aquela asepsia da faxina que nós fazemos 1 vez, ou 2, ou 3 vezes por semana na nossa casa. Porque nós permitimos exatamente a presença dos nossos guias espirituais. E como diz Joana de Ângeles, nós nos damos de presente a possibilidade de receber Jesus conosco em nossa casa, a semelhança do que ocorria de modo físico com Lázaro, Marta e Maria, que receberam Jesus em seu lar. E ela recomenda, a benfeitora espiritual, que nós façamos o possível para alongarmos essa visita, permanecendo em nosso lar no dia em que fizermos o Evangelho, exatamente para que nós possamos fruir a energia de paz da nossa casa. E diz mais, que quando nós fazemos o Evangelho numa casa, toda uma rua se beneficia. Num prédio de apartamentos, todo o conjunto residencial se beneficia. E essa é uma ação de evangelização. E quando nós avançamos nesse compromisso e conseguimos ampliar os dias de evangelho na nossa casa,
nós conseguimos ampliar exatamente o bem-estar, a asepsia espiritual que o Evangelho promove, ajudando-nos a tomar as decisões da vida, aquelas que pedem lucidez, discernimento de nossa parte. E quando nós conseguimos avançar da palestra e do Evangelho no Lar para o grupo de estudo, para o compromisso em estudar uma obra espírita, estabelecer novas vinculações afetivas com os companheiros do grupo, que são muitas vezes aquela espécie de andaime emocional, como fomos em outro momento um pequeno grupo para a nossa amiga que já desencarnou. Quem de nós, em sã consciência, poderá desconsiderar a ação terapêutica dos amigos legítimos e verdadeiros? Todos nós precisamos deles, e no grupo de estudo nós conseguimos fazer esses laços, além de conseguir entender o Espiritismo em sua vasta matéria e a mensagem de Jesus na sua conexão com os nossos dias. E nós vamos avançando. E aí entendemos que esse compromisso de entender o Espiritismo, ele não é apenas para nós, os adultos. Ele deve ser estendido aos nossos filhos, na mais tenra idade, e aos idosos da família que, porventura, estejam conosco. E esse compromisso é, por vezes, tão grave que os pais comprometeram-se com os filhos antes da reencarnação a trazê-los para a evangelização. Eu me lembro de, pelo menos, 2 casos dessa natureza. Me lembro de um caso que foi narrado pelo Dr. Humberto Ferreira, é público, portanto, eu posso dizer o seu nome. Ele narrou a experiência do nascimento do seu filho mais novo, o 3º filho, a quem ele teve a oportunidade de vê-lo no mundo espiritual antes que a reencarnação se consolidasse, e esse espírito, que viria como seu 3º filho, e de quem ele era amigo há pelo menos 1000 anos, fez um único pedido do qual ele recordou-se em sonhos, que não o deixasse de levar às aulas de evangelização infantil. Porque ele havia se comprometido que, nessa existência, ele faria a vinculação definitiva com o Evangelho de Jesus, compromisso esse que ele vinha falhando, pelo menos nos últimos 1000 anos. Dr. Humberto nos contou, numa palestra, que acordou com o relato, a imagem nítida de um encontro espiritual. Muito mais do que o sonho, foi um desdobramento. E, na sequência, a esposa engravidou, depois a criança nasceu, e era dos 3 filhos, desde pequeno, o que mais dava trabalho no centro espírita. Era o que chorava durante a palestra, era o que adoecia, às vezes eles de saída para a instituição, a criança adoecia. E quando começaram as aulas de evangelização, a criança por volta de uns 4, 5 anos, era a que dava mais trabalho, a que embirrava, a que não queria ir, a que dava problemas na sala. E eles foram conseguindo contornar 1 ano, 2, quase 3, e quando a criança estava por volta de 7 a 8 anos, ele disse que certo dia, na hora de sair para a evangelização, a criança estava numa crise daquelas, né? Todos os problemas, embirrada, chorava, e não vinha para a evangelização. E ele lembrou-se daquele desdobramento de quase 8 anos atrás, que aquele espírito havia pedido, aí o detalhe, de joelhos, para que o pai não o deixasse de levar à evangelização. E ele disse que, quando lembrou-se disso, olhou para o filho, o segurou firmemente nos braços, e disse: meu filho, você me pediu para que eu o lembrasse e para que eu o levasse à evangelização. Muito mais do que um dever de minha parte, é um desejo seu. E disse isso para o filho enquanto o menino chorava, e enquanto disse isso, aquele choro, disse que a criança parou de chorar, e ele disse que teve a impressão pelos olhos de estar vendo ali, naquele instante, um adulto diante de uma revelação, de uma verdade muito contundente. E disse que foi a última vez que aquele menino embirrou para ir para a evangelização. Vejamos como somos nós, né, no processo reencarnatório. Semelhante a esse menino, muitos de nós já tivemos, talvez, idas e vindas nessa vinculação com a mensagem com Jesus. E como tem sido mais fácil adiar, nós temos adiado aqui e acolá. E temos estabelecido um compromisso, muitas vezes social, com a mensagem de Jesus, mas que a hora é a hora de aprofundamento. E lembro também de um outro caso, de uma criança que era ela
que trazia os pais para o centro espírita. Porque quando dava o horário da evangelização, e era uma evangelização como essa nossa, em paralelo à palestra, a criança começava a chorar antes, para vir para a instituição. E os pais não queriam vir. E aí, para se livrar do choro, porque a criança ficava pedindo para ir para a evangelização, eles um dia tomaram a decisão, não, vamos para ver se para esse choro. E a outra vez aconteceu isso, outra vez. E mais adiante, esses pais tiveram a revelação de que eles tinham se comprometido a se vincular com a mensagem de Jesus e pediram a alguém que os protegesse e que os fizesse vincular. E essa pessoa era aquela que havia nascido como filho. Então, era o caso inverso. Era a criança que chorava para vir para o centro e os pais ainda, naquele outro momento evolutivo, aquele lenga-lenga, e para se livrar do choro, vinham então para a evangelização. Usando aqui as expressões de Emmanuel, esses casos nos mostram os múltiplos filtros que a misericórdia divina tem, os múltiplos caminhos, aliás, para que nós possamos chegar a esse autoencontro com a mensagem de Jesus. E nos lembrando também agora de Eurípides Barçanufo, no livro Tormentos da Obsessão, em que ele diz que quando nós nos encontramos com Jesus, a vida segue num outro rumo e já não é mais possível olhar para trás. E essa frase ela não tem um sentido negativo ou um sentido punitivo para aquele que está com Jesus, vai não poder voltar à sua vida antiga. É que a vida tem um traçado novo, uma configuração nova. E é importante que essa configuração seja feita nas mais diferentes faixas etárias. E nós, os adultos, estamos convidados a fazer isso pela nossa própria existência, tomando então essas iniciativas relativas às nossas preces, ao nosso evangelho no lar, ao nosso estudo da obra espírita, que agora tem N formas de se apresentar, não apenas o livro, né? Porque no passado havia aquela desculpa, não, mas o Espiritismo também só tem livro, e só tem livro grosso, e só tem palavra difícil, né? Agora, tem livro fino, com palavra fácil, né? Tem livro espírita em audiobook, de modo que a gente pode ouvir no carro, tem palestra espírita gravada, tem filme com a temática espírita, não necessariamente de produtoras de casas espíritas, mas filmes que apresentam a mensagem espírita. Então, a mensagem espírita e a mensagem de Jesus chega-nos de diversas formas. Nós é que precisamos estabelecer a nossa vinculação para com ela. Então, essa mensagem tem esse imenso potencial para conosco, que já somos adultos e podemos decidir pela nossa vinculação, mas, ao fazer isso, nós também temos o compromisso de estender essa mensagem consoladora que transforma as nossas vidas, que nos permite fazer escolhas mais acertadas, mais vinculadas ao nosso plano reencarnatório, estender essa mensagem àqueles que estão conosco no lar. Os filhos, os cônjuges, os idosos da família. E mesmo naquele lar em que nós estejamos sozinhos como espíritas, a nossa vivência da mensagem de Jesus mostrará a excelência da doutrina que nós defendemos. Porque somente por uma birra irracional, o outro que não é espírita deixará de reconhecer quando de fato nós empreendermos o processo de transformação moral. Lembro muito também agora de uma outra história de um amigo que frequenta a Seja, não sei se ele está hoje, e que ele narrou certa vez que a família dele tinha todo um preconceito em relação ao espiritismo, e ele era espírita, e frequentava às escondidas uma casa espírita. Até que chegou o momento que ele disse, não é possível, eu sou um adulto e eu tenho que dizer isso, qual o mal que há em ir ao centro espírita. E narrou a família que estava vindo ao centro espírita. E, evidentemente, os familiares, com uma outra compreensão, disseram que ele estava no caminho do inferno. Mas ele prosseguiu no caminho do inferno a cada semana, 2 vezes por semana. E anos depois, ele disse que a própria mãe reconheceu que o espiritismo pode não ser bom, mas fez milagre, porque ele se transformou. Vejamos que
Que compreensão, né? Se operou um milagre no filho de quem ela tinha uma dada imagem, há uma excelência nessa doutrina, porque se fosse o contrário, aquele filho teria piorado. Então, essa ideia de que mesmo quando nós estamos num grupo aparentemente contrário à mensagem espírita, a nossa vivência, quando nós vamos assimilando essa mensagem consoladora, reconfortadora, norteadora das nossas vidas, nós vamos dando mostras da excelência do Espiritismo, que convida a todos nós, nas diferentes faixas etárias de nossa vida, para que estabeleçamos um compromisso com a autoevangelização, que é a nossa evangelização, mas com a evangelização daqueles que estão no nosso lar, sob a nossa responsabilidade. E dizemos isso, amigos, atendendo a um convite da direção geral de nossa casa, a direção espiritual, de que voltássemos a falar aos amigos todos, os que já estão conosco há algum tempo e aos que estão chegando, daquilo que são os temas básicos. E o compromisso com a evangelização é um tema básico. E só para reforçar, para os que estão chegando, além desta palestra de sábado à noite, nós também temos na quarta-feira, no mesmo horário, temos nas quartas e sábados diversos grupos de estudo, temos evangelização infantil no sábado à tarde, a partir das 14h30, e no sábado à noite, a partir das 19h30, em paralelo com a palestra, e a evangelização de juventudes, no domingo de manhã, a partir das 9h30. Então, estamos convidados a nos vincular a esse grupo, na verdade, a essa família que chamamos de Seja, porque não há exceções no compromisso com Jesus. Todos nós nos comprometemos, em maior ou menor grau, de que nesta vida nós faríamos diferente. Muita paz a todos.